Boas-vindas a vocês, né, para essa noite, em que a gente está fazendo o lançamento do livro Farinhadas. O livro Farinhadas, ele foi contemplado no edital Sérgio Presley, lá no ano de 2024. Foi um edital da Prefeitura Municipal de Sobral. E ele é fruto de um trabalho que começou através de um documentário, né, que se chama Casas de Farinha, Raízes da Serra do Rosário. Daqui a pouquinho a gente discute um pouquinho sobre o que é do que trata esse livro, né? O Wesley vai fazer a apresentação dele. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos, né? Sou Wesley Braga, estou aqui para falar sobre o livro Infinito Perfeito, que foi contemplado pelo edital da Paulo Gustavo, do Estado. É um livro de poemas, né, que está sendo lançado agora pela segunda vez. E dizer que é uma alegria muito grande, porque é um livro que está guardado já desde 2011, né? E foi um livro que faz parte da minha história junto com minha esposa. Isso realmente é muito importante para que a gente possa ter essa noção do quanto a gente trabalha durante o tempo e as coisas acontecem, né, depois de muito tempo, né? Eu vou deixar o Léo falar um pouquinho, depois a gente vai fazendo essa troca, né? Assim, na minha cabeça, a ideia dessa noite não é eu simplesmente falar, né? Realmente a gente ter esse momento de troca de ideias, né? Eu vou fazer apenas uma introdução do que trata o trabalho. Como eu disse, o livro Farinhadas ele surgiu a partir de um documentário. Eu sou um amante da memória, né? Eu cursei 4 períodos ainda da história na UVA e depois eu migrei para a administração. Mas eu nunca deixei de ser apegado à memória, né? Principalmente às memórias dos meus avós, dos meus pais, das pessoas antigas da minha comunidade. E eu creio que este trabalho, ele parte desse desejo de perpetuar tradições, né, de perpetuar o patrimônio. E as casas de farinha, elas são muito presentes no dia a dia, no cotidiano do povo do Jordão. Lá a gente começou um mapeamento, a gente mapeou mais de 20 casas de farinha, né, a maioria ativas ainda, principalmente nesse período de julho a outubro. Geralmente as casas de farinha estão em pleno funcionamento, né? É o período em que o pessoal começa a produzir as farinhadas. E o livro ele trata justamente disso. A gente passou nas casas de farinha para gravar o documentário, pegamos as figuras, né, os donos das casas de farinha, os patriarcas, as matriarcas, e a gente tentou captar as memórias dessas pessoas. E a partir disso, né, a partir dos relatos, o livro ele trata das memórias dessas pessoas de uma maneira lúdica, né? A gente pegou algumas falas e a gente traz essas memórias de uma maneira didática, de uma maneira boa de se ler, né? Então, o livro das farinhadas é isso. Talvez o que me marca nesse contexto todo, eu acho que o Wesley também, é que pelo menos 2 personagens do livro faleceram recentemente. E por mais que haja a perda, né, eu meio que garanti o ganho, né? Eu salvei as memórias dessas pessoas para a família, para os amigos. O seu Zacarias faleceu agora há pouco tempo, agora no início do mês. E assim, a família toda grata, né, por eu pegar uma pessoa que rotineiramente é uma pessoa comum, né, uma pessoa que é um agricultor que vai todo dia lá para o seu roçado 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, e eu salvei a memória dessa pessoa, né? E não só eu, né, toda uma equipe que trabalhou para que esse trabalho acontecesse, né, Coletivo Os Olhos. Da mesma forma, o seu Simeão, que é outro dono de casa de farinha, muito conhecido lá, além de agricultor, dono de casa de farinha, era leiteiro, então todo mundo conhecia.
E a família, depois que ele faleceu, ficou aquela coisa, né, de que, Léo, muito obrigado por registrar a memória do meu pai, né, que se a gente passar por ele, a gente acha que é uma pessoa comum. Não, a gente transformou ele num personagem perpétuo, né, enquanto o livro existir, enquanto o documentário existir, a memória dele vai estar viva, né. E aí eu passava a fala para o Wesley. Não, só complementando a questão do Léo, é assim que a gente pensa, né, que a questão da memória ela se perde se não houver uma preservação. Não. Então o livro e o audiovisual ele preserva essa memória, né? Ele é tanto que a gente, porque aquela coisa, tudo sem um registro tende a afindar, né? Assim como o livro do Infinito Perfeito, ele é um registro da memória do amor que eu sinto pela minha esposa, né? Então, assim, esse livro ele começou no dia 31 de março de 2011, né? Começou a ser escrito. E aí, nesse tempo eu trabalhava na UVA, estudava na UVA, né? Vivia na UVA, né? Então, e aí nesse dia eu tinha marcado com minha esposa, né, atualmente, que eu ia falar com ela, né, e tal. A gente não namorava, e aí eu tinha feito o primeiro poema, né, que se chama Pedaço, que está no livro. E aí a partir desse poema, né, que a gente começou a namorar, e aí todos os dias eu criava um poema e ela criava o título para esse poema. Então era uma coisa do cotidiano, né? Era uma vivência que a gente ia vivendo e as coisas iam acontecendo e os poemas iam acontecendo tudo simultaneamente, né? Então era coisa que a gente vivia, era coisa que a gente às vezes sonhava, coisa que as coisas iam se misturando, né? Então é a coisa que misturava a realidade com o sonho, com essa parte onírica, né? E todo dia era uma nova história a ser criada, né? Então às vezes até a gente brincava com essa forma de criar, né? Um dia eu cheguei assim, que ela dissesse 8 palavras, né? E das 8 palavras eu criaria um poema, né? Que aí ficou 8 palavras suas, né? E aí todo dia a gente ia somando aqueles poemas e chegou um tempo que a gente juntou aqueles poemas, a gente selecionou alguns, né? E aí veio a sair o livro, depois de quase 15 anos, né? Mas era algo que a gente já tinha uma vontade, né? De, digamos assim, guardar também a memória de todos esses dias que a gente viveu, né, que a gente vivenciou, que era importante para a gente essa história. Eu acho que cada história ela tem a sua importância, né? Então, para a gente viver e eternizar esse amor através de um livro, fazia parte da nossa história. É tanto que o nome do livro é Infinito Perfeito, né? Então, tem essa simbologia. Aí eu volto de novo pro Léo, deixa. Assim, eu acho que falar um pouquinho da construção, né? Como eu disse, o livro nasceu a partir do documentário, né? Então a gente passou a visitar as casas de farinha, a conhecer a família dos personagens, né? E eu acho muito interessante, né, essa troca, a vivência, a harmonia, né, a sintonia, né, do que move a casa de farinha, porque a gente, assim, na nossa visão, né, a casa de farinha é a casa de afeto, né? É a casa onde a família se reúne para produzir o alimento, né? Mas ao mesmo tempo promove esse convívio, chama o amigo, chama a criança, chama o idoso, né? E aí coloca lá o radinho de pilha, ou principalmente durante a noite, vão contar histórias de assombração, né? Então assim,
É muito legal, né, que o Vicente lançou recentemente. O bestiário, né? Então, sim. Então, assim, e aí tem essa questão minha com a escrita, né? Com essa questão de guardar a memória. Antes desse projeto, antes desse projeto, eu tinha iniciado com o Davi. Eu gosto muito, como eu digo, eu gosto muito dessa questão de guardar memórias, né? Então, já tinha começado com o Davi um projeto que era chamado Caixa de Memórias. E a gente já tinha começado a pegar nomes de personagens, pessoas do cotidiano comum, mas que pra gente que era do Jordão eram pessoas diferenciadas, eram as estrelas do nosso local. Tipo, tinha o Irmão Gentil. O Irmão Gentil tinha uma rádio comunitária e a gente decidiu entrevistar o Irmão Gentil. Passou um tempo, o Irmão Gentil faleceu, mas a memória dele está lá na caixa de memória, né? Ia virar até um produto, assim, para a gente vender a ideia para as famílias, né? Inclusive, são outros projetos que vão... a partir do Caixa de Memórias é que vai surgindo esse meu desejo de documentar as coisas, né? Então, eu faço isso com pessoas próximas a mim, minha madrinha. Tipo assim, eu contei, no ano passado ela fez 86 anos e eu fiz uma entrevista e documentei as memórias dela, nem a família sabia, né? Então, a partir disso, na contracapa do livro tem a minha avó, né? Tem as amigas dela. Então, tudo isso é meio que a minha missão, assim, de dizer, olha, eu estou deixando memórias, né? Eu estou deixando essas pessoas vivas por muito tempo, né? E eu acho que é isso, eu não tenho muito a falar. Na verdade, eu acho que vocês poderiam conversar e perguntar, que aí a gente vai trocando essa ideia, né? Para não ficar o passar-bola, eu e o Wesley, né? Eu acho que vocês podem, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Que aí a gente fica interativo, né? A gente está entre amigos, né? Você acha que durante todo o processo de catalogar, conhecer as famílias, você acha que a diferença na estrutura familiar deles também reflete na forma como eles faziam essa farinha? Você acha que, assim, você acha que o produto que eles faziam refletia também como a família deles se comportava? Sim, né? Eu acho que tem essa questão, né, de passar a memória, né, de geração para geração. Então, o fazer, né, da Casa de Farinha, ele promove um ambiente, uma vivência totalmente diferente num laço familiar, né? Tipo assim, às vezes a função do seu Zacarias é ir era ir pro roçado, plantar a maniva e depois nascer a mandioca e tal, fazer esse trabalho mais braçal, e depois ele traz a dona Graça, que é a esposa, para fazer a raspagem, né? E depois vem o filho dele para fazer a moagem, né, da mandioca, e aí depois vem outro filho e fazer o beiju, fazer a tapioca, né? Eu acho que tudo isso acaba fortalecendo, né, esses laços familiares. Uma das coisas que a gente percebeu muito, e talvez uma das missões do livro, é justamente guardar meio que perpetuar essas memórias e trazer as outras pessoas do contexto atual para dentro desse ambiente. A gente foi fazer o lançamento do livro lá na escola do estado. E tinham jovens que moram do lado da Casa de Farinha e nunca participaram de uma farinhada, né? E aí, a partir disso, nasce a curiosidade, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu não sei muito se eu te respondi bem, né? Mas eu acho que o contexto da farinhada, ele promove esse laço, ele promove ele mexe realmente com o cotidiano da própria família. E porque eles não fazem farinha um ano todo, né? Fora do período da farinhada, eles têm uma vida totalmente diferente, principalmente nos tempos de hoje, porque é todo mundo em casa, né, com o celularzão na mão, cada qual no seu cantinho,
mas a farinhada ela meio que acaba desconectando a pessoa desse cotidiano louco que a gente vive hoje, e a família se une em prol de um mesmo objetivo, são os produtos da mandioca. Diga. Não sei se passou despercebido e eu não peguei, mas como você disse, o livro foi a partir de um documentário, não é? Sim. Em que momento, Léo, momento, sei lá, da vida, qual foi o mundo para que você se acordasse e pensasse? Isso é importante, eu acho que isso deve ser registrado, isso vai ser uma memória, não só para a cidade, né, não só para o jornal, mas uma memória para outras pessoas, porque hoje, através de todos sabemos do livro, outras pessoas não têm acesso a esse conhecimento. Quando você fala desse mundo da tecnologia, todo mundo esquece de ler algo interessante da época dos avós, por exemplo. Sim. E o livro vai trazer esse conhecimento. Então, qual foi o momento que você acordou e falou, eu tenho que registrar isso? É um patrimônio material importante. Sim. Como eu falei, eu já fui aluno da história na UVA. E nesse período em que eu estava estudando história, eu também acabei me tornando professor temporário, né? Então eu era professor do 6º ao 9º ano. Não era minha vocação. Lecionar, eu acho que realmente é uma vocação, e eu meio que me desencantei, né? E eu acho que eu não tinha aquilo que eu acho que o professor precisa, né, para conduzir a sala de aula. Eu sempre fui um amante da arte. Eu sou compositor, sou fotógrafo, sou filmmaker, e aí vem várias outras vertentes, né, na minha forma de trabalhar. Eu comecei a registrar minhas primeiras memórias através da composição. Eu componho desde os 14 anos de idade, então tenho algumas músicas no Spotify, né, algumas coisas lá no YouTube também, no Instagram. Então, assim, eu sempre gostei de escrever de alguma forma. Escrever, para mim, é um ato de intimidade minha comigo mesmo. Tipo assim, é aquele momento em que eu pego todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor e meio que vou extravasar, né? Então, eu parto da composição, parto da poesia, e aí depois vem esse período de estar enquanto aluno da história. Aprendi muitas coisas e sempre gostei dessa questão da memória, né? Eu acho que guardar as memórias das coisas que talvez me encantavam na minha infância, né? Então, guardar as memórias do Irmão Gentil, porque o Irmão Gentil, por mais que eu não tenha a história dele aqui no livro, tem a entrevista dele lá no canal no YouTube, em que é um ícone lá no Jordão, né? Todo dia a gente acordava 5 horas da manhã, ele já dava o bom dia, né? Bom dia no Novo Jordão. E tanto é que o nome do coletivo que a gente tem lá no Jordão é Novo Jordão, Coletivo Novo Jordão, por conta dessa fala do Irmão Gentil. A gente, assim, depois que ele morrer, vai ser estranho acordar sem escutar o Bom Dia no Novo Jordão, né? E, por incrível que pareça, alguns dias na semana os filhos dele fazem isso. Meio que mesmo não dando o Bom Dia no Novo Jordão, eles colocam um hino, eles são evangélicos, né? Eles colocam um hino, colocam alguma coisa que traga a memória do Irmão Gentil. E a partir disso, né, vem os editais, né? O Wesley me apresenta os editais, e aí a gente começa a pensar sobre outras formas de registrar as memórias do Jordão. E aí eu lembrei das farinhadas, que era algo que eu costumava ir muito com o meu avô, né, com o meu bisavô, com o meu pai. E a partir disso, né, nasce esse desejo de registrar memórias. Eu acho que é isso, né? Para não... Você falou que o Zacarias era uma das coisas fundamentais, né, para que não morresse farinhado, por causa do papel dele e até possa contar a mania e tudo mais. Agora, com a partida dele, a partir desse dele, você estaria com de farinhado.
Sim. Os filhos deles, né, os filhos, se comprometeram em continuar com essa jornada, continuar, né, alguém tomar esse papel que era dele para continuar. E em relação aos jovens, né, muitas vezes não conhecem o processo, não participam do processo, você acha que esse documentário e esse livro despertaram esse interesse neles para que eles conheçam o processo, para que eles perpetuem o processo, já que quem faz parte do processo atualmente, né, infelizmente, está partindo? Sim. Eu creio que sim, né? Assim, eu não posso afirmar de fato, porque tem uma coisa muito... Tem a questão da dor ainda, né? Do luto. Porque eu acho que hoje chegar lá e falar da farinhada é lembrar do seu Zacarias, né? Mas, tipo, tem um dos filhos dele, que é o Vanderlei, ele é um dos que gostava muito de estar com o pai na farinhada, que participava de todo o processo, que conhece todo o processo que ele aprendeu com o pai dele, né? A dona Graça também, por mais que eu tenho certeza assim, eles estão sentindo a dor da perca, porque ele faleceu agora no início de agosto, mas eu creio que eles vão continuar. A gente está... a partir disso, né, a gente começou a visitar alguns donos de casa de farinha, lá no Jordão, e a gente fundou recentemente o Coletivo Raízes, que é justamente para trabalhar só com o pessoal das casas de farinha, né? Então, assim, o Coletivo Raízes, ele não vai deixar essa memória morrer. O João Paulo, que é um dos filhos do seu Zacarias, faz parte desse coletivo também. Então, eu creio que, de alguma maneira, o livro ele é apenas uma semente, né? Ele é apenas uma semente para novas iniciativas, novos projetos que vão nascer a partir da Casa de Farinha, né? Então, assim, existem muitas ideias, existem muitas iniciativas que a gente pensa para que essa cultura não morra, né? Existem os editais, principalmente agora, né? Os editais da PNAB. Existe... eu não sei como é que faz, mas tipo o SESC tem um projeto dos museus orgânicos, né? Então, eu acho que existem diversas maneiras de não deixar essa cultura morrer, né? Mas eu creio que eles são, sim, da continuidade ao legado do seu Zacarias. Existem outras memórias da cultura mais tradicional do Jordão que você também gostaria de manter, de caso guardar, né, para escrever? Sim, muitas, né? A gente está iniciando agora, provavelmente próximo mês, porque já era uma ideia antiga, são as captações das memórias relacionadas às tertúlias. As tertúlias eram festas organizadas pelos nossos pais, né, que não tinham opções de lazer. Então, quem tinha um radinho em casa, chamava os amigos no final de semana e fazia aquela festa. E assim, tipo, vinha gente de uma distância muito grande para poder estar no terreiro com o radinho de pilha ligado, dançando forró, né? Então, é outro espaço de afeto. E aí, provavelmente será o tema de um próximo trabalho, né? São as tertúlias. É muito conhecido lá no Jordão, né? Não sei como é que é aqui em Sobral, em regiões próximas, mas é um elemento muito vivo. Quando meu pai começa a contar as histórias das tertúlias, né? As rixas entre os sítios vizinhos, né? Do pessoal, o pessoal de determinada cidade não pode, determinado sítio não pode passar aqui no Jordão porque vai dar briga, né? Ou fulano não pode ir para tal lugar. Tipo, meu pai conta uma história, né, de que ele acabou uma festa porque não deixaram ele entrar. Aí ele jogou pimenta, aquela pimentazinha malagueta no piso. Aí o pessoal começou a dançar, começou a subir a questão da pimenta e ardeu o olho do pessoal. E assim, meu pai acabou uma festa porque não deixaram ele entrar. Então, essas memórias, eu acho que são muito importantes também de serem perpetuadas, né? E muitos idosos que organizavam tertúlias faleceram também agora nos últimos meses. E aí eu
Eu estava dizendo pro Davi, é urgente a gente pegar essas pessoas e registrar as memórias delas, porque daqui a pouco a gente não tem quem fale sobre isso. Eu acho legal, né? Assim, eu não sabia, assim, apesar de assim, que existe apesar de os distritos ser Sobral, sempre parece que Sobral é Sobral e o distrito são outra coisa, né? Teve até uma vereadora que indicou uma pessoa que morava no distrito, deu o título de Sobral para ela, assim, né? Que parece que o distrito ser Sobral. Sim. E aí é interessante quando você traz a farinha, apesar de eu assim, eu achava que não se fazia, né? E aí eu parabenizo você por criando criando um movimento cultural no distrito, né? Sim. É distante e muitas vezes essas políticas não chegam até lá, né? Assim, poucos distritos assim, acho que os editais acabam chegando, assim, acho que é muito difícil. Algum distrito que participa do edital, quase não tem, né? Sim. E aí você, com sua força, né? E aí vai levando essa política para a Serra, né? Também mostrando que também é Sobral, né? Que você Sim. essa ideia de Sobral, é só a Serra que esquece. Obrigado, Anderson. É um trabalho meio que quase solitário, né? São poucas formiguinhas trabalhando. É o Wesley ainda dando um apoio aqui, é o Davi, né? Mas, tipo, agora no último mês a gente aprovou no Jovens pelo Clima, que foi o Grito da Serra, foi um evento muito bonito que a gente fez, né? A Leila foi oficineira. E realmente é muito difícil para a gente que é do distrito não ter um ponto de referência relacionado à cultura. Lá tinha um centro de artes e informática, que só tinha um nome, nunca teve artes e informática, aliás, foi só um período muito curto, e lá a gente não tem nenhum equipamento cultural. Então, assim, se não é o Coletivo Novo Jordão, se não é um ou outro gato pingado ali lutando, assim, rapaz, a gente tem que promover alguma coisa, nem que seja de graça, nem que seja do nosso próprio bolso, né? Então, há pouco tempo eu conheci a realidade dos editais, mas até então os eventos culturais que tinham no Jordão era uma vez no ano o carnaval que a prefeitura mandava uma bandinha, né? Uma banda para tocar, ou o coletivo tirar dinheiro do próprio bolso para poder realizar alguma atividade cultural. Mas realmente não é uma realidade só do distrito do Jordão. Acho que todos os distritos de Sobral carecem de um equipamento. Eu acho que, se eu não me engano, Taperoaba, que ainda tem uma estação da juventude. É Taperoaba, Renato? Tu sabe? Eu acho que tem, não sou Itaperava, mas... Não, assim... Tem ligado a igreja católica, Uhum. mas eu acho que esse da prefeitura, assim, não fechado. Pois é. Aí, assim, os distritos carecem de arte, né? E se não é a gente fazer o que pode, fazer o que está ao nosso alcance, é muito complicado. Principalmente nesse período agora. Tipo, o Jordão agora vive um momento muito tenso relacionado à violência, né? A chegada das drogas de uma maneira realmente muito intensa, né? Tiroteios quase todo dia. Então, assim, é uma realidade que a gente não conhecia, né? A realidade do Jordão era essa daqui, né? Era juntar a família, às vezes até tarde da noite, na calçada, sem se preocupar. Tinha gente que dormia de porta aberta e não estava nem aí. E hoje em dia, chega 9h30, 10 horas da noite, está todo mundo já trancado nas suas casas com medo, né? E se não é a arte, se não é a cultura levar um pouquinho de paz e sossego, né? Tipo, no próprio Grito da Serra, os meninos brincavam, né? Assim, Léo, só tu para trazer paz num clima de guerra, porque tava todo mundo com medo das facções, mas na noite do Grito da Serra a população compareceu e todo mundo gostou, tava aquele clima realmente muito bom, né? De paz, de tranquilidade, tinha a polícia e tudo. Eu sei que é isso, né? Eu acho que cada um fazendo um pouquinho pelo entorno, né? Pelos mais próximos ali, eu acho que a gente consegue fazer uma grande força, né? Então,
Eu tenho procurado fazer isso junto com os meninos do Coletivo Novo Jordão, do Coletivo Os Olhos. E é isso, né? Um trabalhinho de formiguinha. Pergunte com essa também. Que eu... Eu queria, inclusive, fazer uma pergunta com essa para saber se... Pode perguntar. Eu queria saber se você conseguiu ver uma grande evolução na forma como você fala dos seus poemas, porque você disse que o livro foi começando a ser feito dos seus poemas, e a gente fez há 10, 15 anos atrás. Como é que você vê essa evolução na sua escrita? Pronto. Eu acho que não é nenhuma questão de evolução, eu acho que é mais uma questão de transformação que vai acontecendo. A gente vai vivenciando cada momento, e cada momento ele vai sendo, digamos assim, diferente um do outro, né? Então eu não diria uma questão de evolução, mas assim uma diferença de momentos, né? Você vai vivenciando coisas diferentes, e a cada dia é aquela coisa, como eu disse, você vai escrevendo muita coisa, né? Então, às vezes, chega um tempo que você vai mudando a sua forma de ver o mundo, de você ver as coisas. E a escrita ela vai mudando à medida que você vai amadurecendo, né? Que você vai vivenciando, né? Então, como eu falei, esse livro, ele é total, assim, eu escrevo outros poemas, né? Mas esse livro é totalmente direcionado ao que eu vivi durante todo esse tempo com a Ana, né? Então, cada poema ele é momentos, né? Então, assim, um dia a gente tava indo para a UVA, né? É um dos momentos e aí ela estudava lá, eu também. Aí a gente viu uma lua, né, aquela lua cheia e tal, que parecia cor de filme. Em vez de a gente ir para a uva, a gente, não, vamos desviar, vamos para a margem esquerda, só para ver a lua, né? Porque era mais proveitoso admirar a lua nesse dia do que ir para a aula. Não que a aula não fosse importante, né? Mas nesse dia, a lua era mais importante, né? Então a gente ia lá para poder vivenciar aquele momento, contemplar aquele instante, e tudo aquilo ia compondo cada poema, né? Cada dia, cada circunstância, cada momento, né? Inclusive até o dia que eu não estava com ela, né? Então aquilo também era um assunto para compor um poema. Então todo dia era um desafio de criar, né? Assim como todo dia eu desenhava, pintava, todo dia eu também escrevia. Eu só não fazia era divulgar, né? Então a gente ia guardando lá os poemas, para que um dia chegasse a oportunidade de um edital, né, que hoje a gente sabe o desafio que é você imprimir um livro, né, custa caro, tem uma demanda alta para poder lançar um livro. E aí a gente conseguiu, pela primeira vez que a gente colocou no edital, sair um livro, né, nesse edital da Paulo Gustavo, que foi uma felicidade, para que ele pudesse realmente vir a se tornar físico, né? A gente até tinha pensado outras vezes em lançar digital, isso não, deixa. A gente, assim, por mais que o digital esteja presente na nossa vida, né? Eu até ganhei agora recentemente um Kindle. Mas, assim, eu não consigo abrir mão do livro físico, né? Do passar de uma folha para outra, né? Do papel, né? Eu ainda gosto do físico, né? Gosto do livro físico. Então, eu queria que realmente o meu primeiro livro a ser lançado realmente fosse o nosso livro, que é o Infinito Perfeito, e ele fosse em uma versão física. Para mim era importante. Então eu esperei mesmo que fosse esses quase 15 anos, mas saiu finalmente. Como foi que você viu os seus poemas e pensou que talvez você quis tirar eles só de seu lado pessoal? Porque o dedo do Anderson vai negócio todo mundo das coisas. Pois é, essa foi uma tarefa difícil. Quando a gente foi selecionar os poemas, eu olhei para a Ana olhou para mim assim, tu vai botar isso aí, né? Eu disse, vou. E o pessoal vai ler, rapaz, a gente lê, cada um vai ler, porque assim, a gente, é uma coisa difícil, assim, eu tenho as minhas pinturas, a gente fala das coisas, né? E aí falar de si mesmo, falar da nossa relação, e colocar isso dentro de um livro é algo que a gente ficou
em alguns pontos receoso, mas depois a gente viu que isso era normal, isso fazia parte do nosso dia a dia, e a gente não vê o porquê não colocar, porque eu acredito que as pessoas falam de tantas coisas que não têm importância, por que não a gente falar de algo que para nós é muito importante e colocar isso em um livro para que outras pessoas possam também se identificar com as situações que a gente viveu, né? Eu acho que a arte, ela tem o papel de trazer mensagens, né? O Léo está trazendo aqui as memórias do Jordão, eu estou trazendo aqui a mensagem do amor que eu vivo diariamente com minha esposa. E eu acredito que nada mais belo do que a gente perpetuar o amor que a gente sente, né? Em vez de perpetuar a mensagem de ódio, a gente pode perpetuar o amor, né? Por que não? Né? Eu acho que a gente tem que continuar a dizer aquilo que a gente acredita da melhor forma que a gente pode dizer. Vai perguntar. Eu sou uma escritora iniciante e eu acho que quando a gente está iniciando, a gente fica muito na briga entre ser tecnicamente perfeito, tentar ser tecnicamente perfeito e expressar os sentimentos, mostrar o que você quer, né, através das palavras. E nessa briga, eu digo por mim, essa expectativa de tentar fazer tecnicamente perfeito, como se fosse uma caixinha, a gente acaba esquecendo que o importante é se expressar de alguma forma, mesmo que não tecnicamente perfeito, né, numa estrutura perfeita, na minha visão, com o tempo, depois de tanto escrever, de tanto ler, você acaba seguindo uma técnica, aprendendo, tal, mesmo sem estar se pressionando a fazer aquilo. Gostaria de saber isso. Pronto. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre escrevi, né? Embora eu nunca tinha publicado, mas eu sempre guardava as coisas que eu ia escrevendo e guardava meus poemas e tudo mais. Tem um livro de contos guardado também. E vou escrevendo, sabe? Sempre escrevi muito. E aquela coisa, quando a gente se depara com grandes obras, né, a gente vê aquela linguagem rebuscada, aquela coisa técnica, né, aquela coisa bem metrificada e tudo mais, né, eu me deparei com a mesma coisa que um amigo meu se deparou, que talvez você esteja se deparando. Esse meu amigo, ele dizia assim, ele escrevia também poemas, ele chegou e disse assim para mim, Wesley, eu vou parar de escrever. Aí eu assim, mas por quê? Não, porque eu quero que meu poema seja uma linguagem tão rebuscada, que eu ainda não atingi esse linguajar ainda. Pois eu não vou parar de escrever porque eu não tenho essa super linguagem rebuscada, porque o público que eu quero atingir não é esse. Não é a minha intenção, aquele público que tem aquela linguagem tão rebuscada a que limite outras pessoas a compreender a mensagem que eu quero passar. Então, isso é mais uma questão de intencionalidade. Eu acho que cada coisa que você escreve, ela tem uma intencionalidade, né, de você chegar naquele público, chegar naquela pessoa. E porque a gente sempre escreve, embora a gente esteja escrevendo, às vezes até falando de si mesmo, a gente nunca escreve para si, a gente sempre escreve para os outros. Tudo que a gente faz é para os outros. Então, se você faz um poema, um conto, alguma coisa e guarda, aquilo nunca existiu, porque aquilo só está para si. Quando você publica algo, aquilo é para os outros, né? Então não é que deixe de ser seu, mas deixa de pertencer somente a você e começa a pertencer aos outros, né? Então, assim, a minha intenção do livro é que essa história não pertença unicamente a mim e a Ana, mas que ela comece a pertencer a outras pessoas começam a se identificar e começam a se permitir a viver coisas diferentes, né? Se experimentar, o fato de dizer, o fato de se pronunciar
sobre aqueles momentos que as pessoas possam viver. Né? Então, encontrar uma linguagem que você consiga se comunicar, se expressar é importante. Né? Esse livro, tipo assim, a estrutura, eu criei uma estrutura única para ele, em que a quantidade de versos, a quantidade de estrofes, ela é unicamente para escrever esse tipo de poema que foi para a Ana. Eu escrevo outros poemas, mas são estruturas diferentes, são totalmente diferentes. Então eu pensei numa estrutura única que quantificasse para cada poema. Né? Então foi algo que eu imaginei desde o início. E que para mim era o que bastava. Porque a minha intenção era comunicar os meus momentos com a Ana e ela entender aquilo. Não preciso de uma linguagem que eu não vou entender, que ela não vai entender, que o público não vai entender. Não vi essa necessidade. Pode perguntar. Você escreveu, como você quebrou esses hábitos, a coisa tem que ser boa o suficiente para ser publicada? Isso aí é mais uma questão de coragem do que de saber o quanto é bom. Acho que quem vai dizer se é bom ou não são os outros. Né? Se você for ficar pensando se isso está perfeito, se não, você deixa para os outros decidirem isso por você. Porque senão você nunca publica nada, o artista ele sempre tem que dar a cara a tapa. Né? O escritor, o pintor, a gente expõe algo e aí, se a gente for depender da opinião dos outros, eu acho que eu nunca seria artista na vida. Porque tem sempre alguém para dizer que aquilo é bom, que aquilo é ruim. Então, a gente tem que dar a cara a tapa e fazer o que a gente acredita que está fazendo, né? Eu acredito no trabalho, do mesmo jeito que eu acredito nos poemas, e deixar que os outros é que digam se aquilo é bom ou aquilo é ruim. Vai ter sempre alguém que vai gostar, vai ter sempre alguém que vai odiar. Isso não importa. O que importa é que vai tocar alguém. Alguma pessoa aquilo vai tocar. Pode ser que aquilo não toque você, pode ser que aquilo toque outra pessoa. Né? Se cada um daqui fosse escolher uma página que gostou dos poemas, pode ser que cada um escolha uma página diferente. Isso é uma questão muito pessoal, uma questão de identificação, ou pode ser que a pessoa não goste de nada. Mas isso não importa se o livro é bom ou ruim, quem vai dizer são os outros. O que importa é fazer. Né? O que importa é fazer. O que importa é publicar. Você deu o primeiro poema pra Olha aí. Aquele momento, ó, do infinito perfeito. Vamos lá. O último romântico, vai lá. O tempo do tempo. O tempo é curto, por isso eu furto. O segundo contado desse relógio controlado que não sabe o que é amor. Por isso roda a todo vapor. Se ele pudesse imaginar como estou a te amar, começaria a parar e ficaria só a nos observar, sem pressa alguma de passar. Teria inveja de não poder amar. As horas deveriam descansar quando estou a te beijar. Os minutos deveriam sonhar quando estou a te abraçar. Se os segundos pudessem desaparecer e deixar todo o impossível acontecer, o tempo poderíamos esquecer e só do nosso amor viver. O tempo eu quero quebrar, esse portal vou atravessar, te buscar e te levar, para te amar onde o tempo não possa nos parar, onde o relógio não saiba contar, onde só eu e você possamos ficar, sem relógio para nos lembrar que o tempo não sabe amar, como te amo sem duvidar, nesse grande amar quero mergulhar. Olha aí. Bom, não sei se tiverem mais alguma pergunta. Lá. Só para saber, como foi que você sente que transpareceu momentos ruins da sua vida nesse livro, assim, você chegou a selecionar poemas que você fez quando não estava muito bem. Você chegou a querer passar isso ou você sabe que teve? Eu acho que o único momento ruim que eu coloquei aqui foi quando
um dia que eu não estava com a Ana, né? Então, uma questão de saudade. E aí não é a questão nem de momento ruim. Eu acho que a saudade ela tem esse duplo viés, né? Esse de não estar presente, né? Um dia que ela viajou e aí eu criei esse poema porque ela não estava presente. Porque todos os dias a gente tinha esse ritual, né? De eu escrever, eu escrevia o poema, eu não colocava o título, deixava o título para ela criar, e aí a gente tinha esse ritual diário, né? Aí foi fazendo os poemas e entregando a ela e ela ia criando os títulos, e assim ia. Renato? Renato, eu quero então. Gostaria de saber a escolha do preto e branco nas fotografias, essa escolha estética, como se deu, se teve uma influência, uma conversa com a Wesley. Sim, né? Eu acho. Digo. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda fazendo um comparativo, tá? Como na Serra do Meroca, algumas casas de farinha, alguns moradores, eles reclamam muito da influência do IBAMA ou de alguns órgãos reguladores da fiscalização. E aí, essa reclamação é um conflito entre o órgão regulador e o dono da casa de farinha, que, segundo eles, a propriedade onde está localizada a casa não está mais em funcionamento por causa da influência de algum fiscal, privado ou de alguma agência depois. Se esse conflito também ocorre num jogão, se há esse conflito entre alguns fiscais e agentes reguladores. Sim. Com relação à estética, calma aí, vou terminar a palestra. Com relação à estética, foi realmente uma conversa com o Wesley, né, para trazer essa característica, né, da memória que vem do passado, né? Foi realmente uma escolha mais técnica, né, Wesley? E também a questão do custo, né? Do a impressão, custo também. A impressão, quando ela é colorida, ela quadruplica, né, o valor. Isso, porque a gente já pensou... Agora o tom sépia da capa, isso aí realmente foi uma questão estética que, né, a gente escolheu a foto, né, aí pegou um monte de foto assim, não, Léo, essa foto tem que ser, né? Quando a gente viu, né? Tipo, uma das reclamações que eu escuto muito lá no Jordão, que é do Aldino. O Aldino é o organizador do concurso do JEG, né? Que ele disse que no documentário não tinha o jumento. Aí para amenizar essa questão, né, a gente colocou o jumentozinho na capa, né? Então, mas foi realmente uma escolha mais técnica e com relação a custos, né? Com relação à tua segunda pergunta, lá a gente não tem esse problema por enquanto, né? A questão da Meruoca é porque na Meruoca existe a APA, né? É uma área de proteção ambiental. Então, tem essa presença mais marcante, né, dos órgãos reguladores, como o IBAMA, no caso. Então, lá no Jordão a gente não tem ainda essa questão, né? Eu acho que por conta do, tipo, quando eles vão assar, né, o beiju, eles fazem com madeira, né? Então eles vão para a floresta e acabam derrubando várias árvores. Mas essa é uma questão realmente da tradição e por enquanto não chegou lá ainda. Quando as casas de farinha ficam inativas, é realmente porque aquela família deixou de passar o saber para a geração seguinte. Então, as casas de farinha que existem lá são casas de farinha familiares. Então, geralmente é a própria família, né? O avô que passa para o pai, que passa para o filho. E existem casas de farinhas lá centenárias que estão desativadas porque realmente a tradição não foi repassada para a geração seguinte. E aí a gente está aguardando ainda, talvez, editais, está aguardando outras iniciativas para que novas maneiras de deixar essa memória
talvez mais ativa, né, sejam realizadas. Tipo, a gente pensa, junto com o coletivo Raízes, né, que é o coletivo das casas de farinha, disponibilizar lá no Instagram datas em que farinhadas serão realizadas, para que a gente faça agendamento de visitas, né? E ver, trabalhar outras maneiras, né, de que essa cultura seja repassada para outras gerações, né? Fazer um link com a escola, né? Então, fazer aquele dia de oficina, vamos fazer a oficina da farinhada, para que os alunos cheguem lá na casa de farinha, né, e aprendam o nome de cada instrumento, a fase de cada processo, as receitas que podem ser feitas com o beiju. Alguns meses atrás, eu e o Davi, a gente visitou uma casa de farinha, acho que foi na Semana Santa, não foi, Davi? Eles estavam fazendo o pé de moleque. Então a gente já aproveitou e já gravou eles falando sobre as fases de como fazer o pé de moleque. O Wesley sabe que eu não gosto do documentário, né? Ele gosta, muita gente gosta, mas eu não gosto, porque eu acho que ficou faltando alguns elementos. Então eu meio que estou tentando regravar algumas coisas, trazer... Vai sair o longa, né? Trazer mais detalhes, né? Para que o documentário tenha, eu acho que a cara completa do Jordão. A gente não conseguiu catalogar todas as casas de farinha. Tem muita casa de farinha. Porque é muita coisa e foram só 3 dias de captação. Foi. E teve um dia que foi de 6 horas da manhã a 8 horas da noite. E 8 horas da noite com muita chuva. Com muita chuva. A serra eu pensei que eu ia descendo nadando, assim. Faltou energia. Então, realmente foi bem desafiador por conta dos prazos, né? Os prazos realmente são bem curtos. Então, eu meio que estou fazendo com o Davi de maneira independente as captações, para quando surgir a oportunidade do financiamento, a gente já ter o material para, né, produzir e talvez complementar, né, com a verba do edital, né? Mas é isso, né? A gente tem os desafios, né, e a gente vai procurando caminhos, né, de como superá-los, né? No caso dessa questão aí do órgão regulador, por enquanto ainda não é uma realidade que afete a produção lá no Jordão. A gente tem vários exemplos de artistas e suas musas, né? Salvador Dali, o Diviane, o Final Trágico, a sua companheira, assim também o caso o Trágico da família Todera, o Rodan, que é um dos mais conhecidos. Como sai esse papel de Mansa como um agente ali, qual seria a pergunta para a Mansa, né? Só de musa, assim, a sua musa como inspiração, como fazer artístico, de repente inverter também esse quadro. Não só a musa dela, está aí, os objetos de vida, mas faz também um processo de criação no qual todo. Isso já aconteceu essa a primeira vez? Não. Foi difícil, houve conflito? Não. A Ana sempre foi minha inspiração, tanto nas criações de poemas, quanto na pintura, no desenho. Lá em casa teve um aniversário dela que eu fiz uma exposição só dela, de tantos quadros que tinha lá. E para mim é algo natural, sabe? Não é algo... É algo que para mim eu enxergo quando eu faço a pintura, quando eu faço poema, eu enxergo ela naquela obra, né? Então, ela faz parte daquele processo de criação. Então, isso já é algo que ela já me inspira, né? Ela teve uma foto até que, por exemplo, que a gente tirou lá no sítio do Bosco, né? E aquela foto ela se transformou na pintura. Né? Aquela paisagem onde ela estava e tal, tudo aquilo aquelas flores, tudo aquilo se transformou na pintura, né? Então, é algo que já acontece naturalmente.
Pronto. Mas Então, vamos encerrando por hoje, né? A gente queria agradecer a vocês. Lembrando que a gente também vai depois disponibilizar no nosso canal do YouTube dos Olhos a versão audiobook tanto das Casas de Farinha quanto do Infinito Perfeito. Vai ter a versão audiobook lá. E se vocês quiserem mais conhecer sobre os olhos, podem seguir no Instagram, né? E obrigado a todos. deixa eu fazer os meus agradecimentos. Passa lá. É só agradecer, né, a presença de todos vocês que vieram prestigiar esse momento. Foi uma troca legal. Conheçam, né, o Coletivo Os Olhos. Conheçam os trabalhos do Wesley também lá no Instagram dele. O meu Instagram também é leomendonça.arte. Existem vários projetos, né, vindo aí, né, Wesley? Muita coisa. Tem muita coisa aí. Em breve a gente vai estar lançando um podcast, né, o Jantei Arte, que a gente fez entrevistas com artistas aqui de Sobral, inclusive o Anderson, né? A gente fez entrevistas com 4 artistas aqui de Sobral, 4 artistas de Fortaleza e 4 artistas lá do Cariri, né? Juazeiro e Crato. Cada um com sua viagem. Cada um com sua viagem. E longa. Assim, a gente realmente tem procurado produzir arte, tem procurado manifestar os nossos desejos, os nossos pensamentos através das nossas produções. E aí fica o convite justamente a vocês que escrevem, a vocês que produzem alguma coisa, para mostrar aquilo que vocês têm, né? Quando vocês fazem a pergunta sobre a perfeição não existe, né? Só o Wesley, né? No Infinito Perfeito, né? Mas não existe a perfeição. E a arte tem esse poder de realmente chegar... Acho que o poder da arte é justamente esse de mexer com a gente, de indagar. Não importa se você vai olhar com maus olhos, com bons olhos, aquilo que foi produzido. O importante é que a arte mexa cria esse movimento, né? De concordar, de discordar, né? Tem esse poder político, tem esse poder de guardar a memória. E a missão da arte é essa, né? Então a gente não pode esconder aquilo que a gente está produzindo. Enquanto está produzindo e está guardado, não serve de nada. Para ser artista, né? tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? É a nossa lamparinazinha que não pode ficar debaixo da cadeira, né? Tem que colocar no estandarte. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. E foi.